Estamos no mês da juventude, então a juventude tem nos liderado nesse mês, né? O tema que veio como desafio para esse mês é natureza. Se você olhar ali, nós temos ali várias flores, temos ali uma decoração e tudo reflete a natureza. E essa programação é muito especial, porque hoje é Dia dos Pais, e como é que nós podemos ligar o Dia dos Pais à natureza? E eu quero trazer como é que você pode, a partir de uma nova natureza, olhar para a tua referência de paternidade e ser abençoado por ela, ou ser abençoado ou ser ressignificado, dependendo a sua experiência. Você como filho, qual que é a tua referência de paternidade? Nós nascemos dentro de um contexto. Algumas pessoas com pais presentes, amorosos, glória a Deus. Outras pessoas que o pai, não conheceram o pai, ficaram órfãos muito cedo. Certo? Outras, os pais, embora vivos, eles tiveram divórcio, se afastaram. E cada um de nós, se nós olharmos para a nossa história, nós temos uma referência. Então, como filho, como filha, qual a sua referência de pai? E agora, você que está aqui, você é pai. Como é que você se autoavalia como pai? Você olhando, será que como pai você tem refletido um amor, a graça, o cuidado? Será que você tem refletido os atributos morais de Deus, a justiça, a bondade, a misericórdia, a graça? Será que você tem refletido isso na tua paternidade para os seus filhos? Como é que você tem caminhado? Então, quando nós entendemos que nós somos influenciados pela nossa construção, tem algo que nós nascemos e nós trazemos um DNA. E esse DNA não muda, esse DNA, ele vem uma ligação de sangue com os nossos pais, certo? Biológicos, os pais adotivos têm uma ligação do coração ali e uma influência muito forte. Mas o contexto onde nós nascemos e crescemos, ele influencia muito na construção da nossa visão de paternidade. Então hoje você enxerga a paternidade de Deus influenciado por essas decisões, por essas experiências, né? E quando nós entendemos que somos influenciados pelas experiências que nós tivemos, o grande desafio é você olhar hoje e falar assim, ok, essa foi a minha experiência com meu pai terreno, mas como que eu construí a minha referência de paternidade com meu pai eterno? Como é que eu posso, de repente, usar a experiência no meu pai terreno, que foi bênção, que teve presente, que foi amoroso? Como é que eu posso usar essa experiência para reforçar a minha ligação e a minha condição de filho com o meu pai eterno? Agora, se eu não tive um pai terreno muito abençoador, pensando na dinâmica do relacionamento, como é que eu posso reconstruir essa visão de paternidade? E aqui está a grande chave, porque para a reconstrução de uma visão de paternidade genuína, abençoadora, nós precisamos experimentar a nova natureza, porque somente uma nova natureza, a partir do momento que eu entrego minha vida ao Senhor Jesus, eu sou batizado pelo Espírito Santo, de acordo com Efésios 1:13, eu tenho uma nova vida sendo construída na minha vida, aí sim eu consigo ressignificar as marcas, eu consigo reconstruir uma visão abençoada de paternidade. Mas o que é a velha natureza? O que é essa nova natureza? Efésios 2 diz lá, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. A nova natureza é nós entendermos que nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Então, essas crianças, elas foram apresentadas aqui, elas já nascem com a natureza pecaminosa. Já percebeu isso? Você precisa ensinar seus filhos pequenos a obedecer? Não. Você tem que a desobedecer, por exemplo? Não. Você tem que ensinar eles a obedecer. Desobedecer, eles já nascem sabendo. Porque a natureza pecaminosa está ali. Só que até a consciência, certo? Aquelas crianças, quem veio de um contexto católico, né, tinha uma dinâmica, né? Você tem que batizar quando criança para não morrer pagão. Que existia um conceito que as crianças não eram salvas. Então você tem que batizar e ligar o sacramento do batismo com a salvação. Não é assim que nós cremos.
Deixa a mim vir as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. É assim que Jesus nos ensinou. Certo? Quando eu tenho a consciência, eu aceito a Jesus e eu sou salvo. Mas a minha visão de paternidade, quando nós experimentamos essa nova natureza, ela nos leva a experimentar. E aqui em Efésios ele está dizendo sobre justiça e santidade, que são 2 atributos morais de Deus. Mas nós temos outros atributos, que é a bondade, o amor, a graça, a misericórdia, a paciência, a verdade, atributos morais de Deus, que nos ajudam a reproduzir aquilo que Deus nos ensina, que Jesus nos ensina. Jesus nos enviou o Espírito Santo, João 16:8, para que nós pudéssemos, a partir da presença do Espírito Santo, ser convencido do pecado, da justiça e do juízo, mas nos ajudar a viver como filho, a viver como um discípulo de Jesus, que reflete o que nós chamamos ali do fruto do Espírito, que a palavra fala em Gálatas 5:22, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então eu, como pai, eu preciso reproduzir, refletir o fruto do Espírito, como consequência de uma nova natureza. E eu, como filho, também, eu preciso viver para agradar o Pai. Então, a relação com o nosso Pai eterno, ele é diretamente influenciado pela relação, ou ele pode ser influenciado pela relação que nós tivemos com o Pai terreno. Só que isso não pode ser determinante para a minha condição de filho. Isso não pode ser determinante para a minha caminhada como discípulo. Então, o que eu quero trabalhar nessa manhã, e que nós possamos olhar, é Deus Pai como a referência de paternidade, para nós que somos pais e mães, mas hoje especialmente os pais, a figura paterna do pai em casa é muito importante. Todos nós precisamos de um pai. Hoje é dia dos pais, e se nós olharmos ali nos presídios, você não vai ver tanto pai ali como você vê no dia das mães. Porque isso é uma estatística, isso aí foi feito pesquisas. Alguém que cresce sem uma visão saudável de paternidade, e ela tem uma oportunidade para ir, ela vai tentar, ela vai para algo que não agrada ao coração de Deus. Certo? E por isso que isso é muito triste, mas é uma realidade. Agora, nós precisamos ter Deus como uma referência de pai para nós, e nós ressignificarmos se nós tivermos uma distorção na nossa visão de paternidade, e para nós sermos pais melhores. Mas também nós podemos olhar para Jesus como filho, e quando nós vamos lá em João 3,16, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele era único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Mas a partir do momento que ele veio e se entregou, abriu-se a oportunidade de nós deixarmos de ser somente criaturas e sermos filhos. Como João 1,12 fala que aqueles que creram, que receberam, deles o direito de ser chamados filhos de Deus. E a partir desse momento, então, nós podemos ser filhos. E aí, Jesus, ele passa a ser o primogênito de muitos irmãos. É isso que diz a palavra. Então, Romanos 8,27 vai falar sobre isso. O filho, que é Jesus, que é o nosso Salvador, ele se torna uma principal referência, a única referência, que ela é absolutamente extraordinária da nossa condição de filho. Então, quando Efésios 6 vai falar para que você honre pai e mãe, para que tenha vida longa e tudo corra bem, ele não está dizendo honre pai e mãe que foram bons para você, que foram extraordinários, que foram os heróis. Honre pai e mãe para que tenha vida longa. É um mandamento com promessa, para que tudo corra bem. É um mandamento com promessa. Então, de repente, hoje, você vai honrar seu pai. Mesmo aquele pai que não foi tão amável. Aquele pai que não foi tão marcante na sua vida. Mas você vai honrá-lo. Porque esse mandamento tem consequência. Seu pai não está mais presente aqui fisicamente. Você vai honrá-lo. Eu já... Aqui na minha mente, hoje no nosso almoço, eu quero... Porque o meu pai, os nossos filhos conhecem. Já o pai da minha esposa, meus filhos conhecem a história. E a história de que ele foi alcoólatra, que ele gerou muito sofrimento na família, mas que nos 2 últimos anos ele se converte. Ele experimenta uma nova natureza. E a minha esposa, com 22 anos, conhece um pai que ela nunca conhecia. E ela fala, o melhor pai do mundo.
o meu herói. E hoje, na roda de conversa, eu vou puxar esse assunto. Eu quero que ela conte mais detalhes sobre o vô Geraldo, o pai Geraldo da Angélica. Sabe, nós precisamos olhar que essa visão de paternidade, ela é muito importante. Quando eu falo, todos nós precisamos de um pai, isso quer dizer o quê? Que a nossa nova natureza é o requisito para que nós conheçamos verdadeiramente o Pai. Satanás, ele vai tentar sempre distorcer a visão de paternidade. Satanás, ele pode tentar nos atingir das mais variadas formas. Ele tem a forma da tentação, da obsessão, da opressão, da possessão demoníaca. Tudo isso é estratégia dele. Mas a que mais ele investe tempo é destruir a verdadeira visão da paternidade. Isso não é eu que estou dizendo. Nós olhando lá para 1 João 2, 22, 23, quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Ele é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, existe algo que está nas entrelinhas aqui. Quando Satanás consegue destruir a tua visão de paternidade, ele vai tentar contaminar teu relacionamento com Deus e, consequentemente, você não vai entregar para viver a vida plena e abundante prometida em João 10:10. Nós precisamos entender como Jesus veio e nos deu a oportunidade de termos uma nova natureza através do sacrifício dele. E a partir do sacrifício dele nós conseguimos viver algo extraordinário. Uma das grandes estratégias de Satanás é fazer com que os filhos perca o valor da figura paterna, pois isso poderá impactar diretamente na visão de como eu vejo a minha relação com Deus como Pai eterno. Como é que você tem vivido nessa dimensão da paternidade? E eu quero trazer aqui 2 textos que eles falam a mesma coisa, que é uma afirmação de Deus para Jesus como filho, reafirmando a identidade, reafirmando o propósito, reafirmando aquilo que nós já sabemos do legado, daquilo que Jesus fez por nós, mas Deus reafirmou isso. E lá em Mateus 17:5, ele diz o seguinte, enquanto ele ainda estava falando, aqui esse texto, ele é relatado no momento da transfiguração de Jesus. Ele estava com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João viram Jesus de uma forma com o corpo glorificado ali, certo? De transfigurado. Então, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouça-no. Olha só que extraordinário. Deus afirmando algo para Jesus. Lá em Mateus 3,17 nós vemos um texto semelhante. Então uma voz veio dos céus, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Só que o primeiro texto que nós lemos, ele vai tratar no momento da transfiguração. Estavam os discípulos ali. E nós vemos ali o momento das tendas de Elias, a tenda de Moisés, né, relatando ali a antiga aliança, Jesus a nova aliança. Mas sabe, aí tem um momento do batismo, onde tinha mais pessoas presentes. E ali a Trindade estava envolvida no momento do batismo, Jesus ali sendo batizado, a pomba descendo de uma forma corpórea, ali refletindo o Espírito Santo que estava descendo sobre Jesus, e naquele momento, Deus Pai vem e dá essa afirmação e essa palavra, esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Será que você pode tomar posse de uma palavra como essa? Você como sendo o herdeiro, o co-herdeiro de Jesus, você é filho amado, você é filha amada de Deus. Você ter uma referência genuína de paternidade é eu tomar posse dessa verdade. Eu sou filho amado, certo? Deus como pai de Jesus é a nossa referência de paternidade, pois Ele conferiu identidade, estabeleceu autoridade, moldou plenamente o propósito. Mas Jesus como filho é a nossa referência na condição de filho, pois nos deixou um exemplo de obediência, clareza de identidade, propósito e legado para transmitir para quem está ao nosso redor. Então a nova natureza, ela nos tira da condição de criatura e nos dá acesso à condição de filho. Mas não adianta você ter a condição de filho e você não tomar posse dessa nova condição, dessa nova natureza.
É como se alguém que nasce, meus filhos, por exemplo, de repente o Nicolas chega para mim e fala assim: pai, eu não quero nada, eu não quero mais viver nessa casa, eu não quero mais morar com vocês, eu não quero mais estar aqui porque eu não me sinto filho. Como você acha que ficaria o meu coração com relação a isso? Nós precisamos entender que nós, como filhos, nós precisamos tomar posse dessa nova posição, dessa nova natureza de filho e filha amada de Deus. Hoje, Dia dos Pais, eu quero desafiar você a olhar para a sua referência paterna, a olhar para a construção que foi feita na sua caminhada, como você construiu a partir das suas experiências, a sua visão de paternidade, e você decidir assumir sua posição de filho, filha de Deus, que é amado e amada incondicionalmente pelo Pai. E quando eu olho para esse exemplo de Deus como Pai, Pai de Jesus, e que é o nosso modelo como Pai, para refletirmos aqui na dimensão terrena, olhando para Jesus como Filho, o unigênito, que nos deu acesso à mesma condição dele, como filhos, como irmãos mais novos, certo? Nós precisamos olhar para Jesus e ver como é que nós podemos ser filhos, segundo o coração de Deus. E eu quero caminhar um pouco nessa dimensão. Então, para nós desenvolvermos uma paternidade, segundo a nova natureza, nós precisamos reafirmar a nossa verdadeira identidade de filho. Quando nós olhamos ali em Mateus 17:5, ele diz lá: este é o meu filho amado. Foi isso que Deus disse: este é o meu filho amado. E o que Deus diz para você: esta é minha filha amada. Este é o meu filho amado. Essa é a sua verdadeira identidade. Ah, mas me falaram que eu não sou amado. Me falaram que os pecados que eu cometi é imperdoável. Me falaram, independente do que falaram de você ou para você, isso não substitui o que a palavra de Deus diz, o que o próprio Deus fala: você é meu filho amado. Salmo 139 fala que nós somos criados de modo especial e admirável. Nós somos amados pelo Pai. Deus sonhou com cada um de nós. Deus sonhou com cada detalhe de quem nós somos. E Deus colocou em nós um potencial. Deus colocou em nós uma identidade genuína, verdadeira. Certo? Quando nós olhamos para essa experiência, o que Deus fala para Jesus, Jesus precisava essa afirmação de Deus para ele saber quem ele era? É claro que não. Jesus esteve entre nós 100% Deus e foi 100% homem. Ele não precisava, ele sabia quem ele era. Certo? Mas Deus, ele afirma de uma forma audível ali. Quem estava ali ouviu. Por quê? Porque essa afirmação óbvia precisava ser declarada, para que quem estava ali pudesse realmente entender como Deus é um Pai amoroso e como nós devemos nos portar como Pai, nos agir como Pai. Você tem afirmado coisas óbvias para o seu filho? Você tem sido óbvio naquilo que você tem transmitido para os seus filhos? Infelizmente, hoje, nós vivemos uma geração onde tem pais que simplesmente perderam a oportunidade de viver a comunhão com os filhos, porque rejeitaram, porque abandonaram, porque simplesmente engravidaram e saíram, fugiram. Eles perderam a oportunidade. E de repente você é um desses filhos. Eu quero te dizer que você precisa orar pelo seu pai. Se ele está aqui ainda nesse mundo, ore por ele, porque ele perdeu uma grande oportunidade de ter comunhão contigo. Mas nós temos também hoje uma geração de pais que são disfuncionais, pais disfuncionais, que não exercem a verdadeira paternidade, pais que não são exemplo, pais que estão ausentes dentro de casa, pais que trabalham 14, 16 horas para gerar tudo de estrutura material, mas não está olho no olho, não investe na vida dos filhos, não tenta conhecer o coração do filho. Como nós precisamos de pais que assumam essa responsabilidade com temor, porque Deus confiou a nós uma herança. Salmo 127:3 fala que os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. E nós precisamos honrar esse presente. Nós precisamos honrar a Deus, dando o nosso melhor para poder ensiná-los a obedecer ao Senhor, ensiná-los sendo exemplo. Aquela historinha, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, é balela.
Isso é uma grande justificativa para alguém que é sem caráter e quer viver na imoralidade. Nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor e viver com integridade, sendo exemplo para os nossos filhos. Efésios 5:1 diz lá, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados e vivam em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta do sacrifício e aroma suave. Uau, como nós precisamos reproduzir o amor de Deus. Nós temos um parente muito próximo, que ele conheceu o pai dele já na vida adulta. E ele conheceu na vida adulta e a mãe dele estava ali falecendo, estava bem mal de saúde, e a mãe relata e diz quem era o pai dele. Até então, a mãe não tinha passado essa informação. E o pai dele morava em outro estado. E ele foi atrás do pai. Ele falou, eu quero ir lá, eu quero conhecer meu pai, eu quero... Né? E aí ele chegou lá e falou, vou entrar com uma ação de DNA. E a hora que ele chegou lá para conhecer o pai não quis falar com ele. Só que todo mundo que estava em volta, os parentes, olharam para ele e falaram assim, não precisa nem DNA, é parecido o jeitinho de andar. Até o pedacinho da careca, é parecido. Certo? E não precisou fazer DNA, não, ele fez o DNA para reconhecer judicialmente. Mas fisicamente já havia evidências tão fortes que ninguém questionava se ele era filho ou não. Agora, será que você como filho, como filha de Deus, iria precisar de DNA para reconhecer que você é filho? Ou será que as pessoas vão olhar e falar assim, é tão parecido, que não tem como dizer que não é? Como é que você tem caminhado como filho, como filha amada de Deus? Sabe, porque quem tem uma identidade firmada no Pai, vai refletir o amor do Pai, e vai ficar feliz em poder ser honrado pelo Pai. Mas quando nós olhamos essa nova natureza, um segundo destaque que eu trago, que ele fala, esse é meu filho amado, essa foi a primeira afirmação, reafirmando a identidade de Jesus. Mas Deus continua, em quem me agrado. Em quem me agrado. O que ele está dizendo aqui? Que a paternidade segundo a nova natureza nos faz viver todo o potencial e autoridade transmitida pelo Pai. Nesse contexto, Deus reafirma o potencial de Jesus como filho que veio ao mundo para cumprir o seu papel, para obedecer, e não foi fácil o que Jesus passou por nós, a ponto de Jesus mesmo dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice se for possível, mas seja feita a sua vontade. Jesus é um modelo de filho obediente. Ele estava para ser entregue naquela cruz, e ele clama ao Pai, se for possível, passa de mim, mas se não for, eu estou aqui para obedecer. Quando nós olhamos o Pai como uma referência para as nossas vidas, como filhos, nós precisamos obedecer. E obediência, ela deve vir com convicção e não por conveniência. Eu obedeço porque eu sou filho, eu obedeço porque eu tenho um pai que espera de mim obediência, eu tenho um pai que me orienta e se agrada quando eu obedeço. Então eu vivo a obediência firmado numa convicção no meu coração, eu quero agradar o meu pai. Agora, se eu sou levado pelas circunstâncias, e aí qualquer coisinha eu justifico, mas é porque eu sou assim, é porque não sei o quê, e eu começo cheio de desculpinhas para poder desagradar o Pai, e depois eu me arrependo, vou lá, peço perdão, faço tudo de novo, me arrependo, e aí vive uma hipocrisia, eu vou e volto, e não vivo a essência do que Deus espera de mim como filho, como filha de Deus. A nova natureza te faz não viver mais como escravo, mas como filho, como filha. Sabe, quando nós entendemos que nós temos um potencial, quando nós entendemos que nós temos uma autoridade dada por Deus, Deus nos deu autoridade para poder jogar longe Satanás com as suas estratégias. Satanás está derrotado. E de repente eu sou filho, e eu não desenvolvo todo o meu potencial, eu decido me limitar com justificativos, e eu não decido exercer minha autoridade sobre o pecado, sobre a influência de Satanás na minha vida, sobre aquilo que Satanás faz para me escravizar, me acorrentar. O que nós precisamos entender é que a nova natureza, ela nos impulsiona a viver todo o nosso potencial, e nos impulsiona também a viver com autoridade de filho.
Você não é mais escravo. Quando eu e a Angélica não estamos em casa, quem dá as ordens em casa é a Fernanda e o Nicolas, que são filhos. Não é nenhum outro que está lá, não. Porque ali existe uma autoridade delegada. Nós, como pais, passamos para eles como filhos. Está na hora de você, como filho, obedecer. E pedir que Deus te ajude a desenvolver todo o potencial que Ele colocou em você desde o ventre da sua mãe. Está na hora de você se posicionar debaixo da liderança do Espírito Santo para vencer o pecado e viver como um filho amado e obediente. Mas você, como pai, está na hora de você olhar para os seus filhos e falar assim: olha, eu quero conhecer o meu filho cada vez mais para ajudá-lo a desenvolver todo o potencial deles. Eu quero poder transmitir a autoridade que eu recebi de Jesus e que Jesus vai enviar, e a autoridade que Ele também tem. Eu quero ajudá-los a receber essa autoridade de Jesus para vencer o pecado, para viver em santidade, em justiça, em amor, em graça. Quanto tempo você tem investido na vida dos seus filhos? Quanto tempo você está em olho no olho com os seus filhos? Ou será que você só tem uma interação de vez em quando com seus filhos? Você até almoça junto, você janta junto, você vai até no shopping de vez em quando e acha que isso é ter intimidade. Intimidade, discipulado é olho no olho, é você transmitir vida, transmitir experiência, transmitir realmente o amor. Você só vai ajudar os seus filhos a desenvolver o potencial deles se você os conhecer. E conhecer é muito mais do que interagir, é buscar intimidade, conhecer o coração deles. Quando eu conheço o coração dos meus filhos, eu vou assertivo, ajudando a desenvolver todo o potencial, porque cada um é feito de forma singular. Não existe dois semelhantes. Pode ser gêmeos univitelíneos, eles não são semelhantes. Eles, cada um tem um potencial que precisa ser desenvolvido, aperfeiçoado. E a partir de Deus, usando a sua vida como pai, você vai poder fazer diferença na vida dos seus filhos. Mas sabe, aí eu olho para esse texto e eu vejo uma parte final, onde ele diz a paternidade segundo a nova natureza, onde ele fala ali: ouça-no. Olha o que o texto diz: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouça-no. O que Deus está dizendo? E o que eu tiro dessa frase aqui, ouça-no? Paternidade segundo a nova natureza nos capacita na construção de um legado saudável de paternidade. Jesus, o primogênito de muitos irmãos, ele era único, e a partir do sacrifício dele nós temos acesso à possibilidade de sermos filhos de Deus, como nós já destacamos lá em João 1,12. Ele é único. Lá em Mateus 6,9, Pai Nosso. Ele era único. A partir da nossa condição e o acesso e o sacrifício, nós podemos se tornar filhos, deixar de ser somente criaturas. E nós podemos dizer: Pai Nosso. É o Pai Nosso. Só que o Pai Nosso que olha, nós, como igreja do Senhor Jesus, temos um Pai, mas eu, como indivíduo, como filho amado, tenho o meu Pai, que é o mesmo Pai, mas é o meu Pai que olha para mim, que olha para o meu potencial, que não é igual nem semelhante aos outros. Eu tenho um potencial que é único, eu tenho características que são únicas, e que Deus vem e age na minha vida, para que eu possa cada dia mais ser capacitado a ser um filho, a ser um pai segundo o coração dele. Então, qual o legado que você tem dado? Vivendo o verdadeiro propósito é você viver nesse mundo como filho amado. E você, como pai, você investir para deixar não somente uma herança, mas deixar um legado. Deixar marcas no seu filho que reflitam o amor, a graça e o cuidado de Deus. Romanos 8,17 diz lá: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participamos da sua glória. Você tem ensinado os seus filhos a serem filhos ou a serem pais? Nosso grande desafio como pai é ajudar os nossos filhos a serem pais. Se os seus filhos hoje, independente da idade que eles estão, se eles tivessem reproduzido literalmente a sua referência paterna, como eles seriam hoje?
Eles seriam filhos, pais abençoados, filhos abençoados, pais abençoados? Ou seriam alguém que estaria com caráter distorcido, estaria vivendo relativismo? Como é que você tem investido olho no olho na vida dos seus filhos? Queridos, hoje é dia dos pais. E eu quero finalizar dizendo o seguinte: nós somos filhos amados de um Pai eterno. Que você possa sair daqui hoje entendendo o quanto você é amado e enquanto você é amada. Independente das marcas que você carrega, independente das suas experiências. O nosso Deus é um Pai amoroso, que nos ama de uma forma tão linda, tão especial. Se você é pai, e você tem errado, se você tem pisado na bola, que você possa sair daqui hoje, pedindo para o Pai eterno, que é o seu Pai, dizendo: Pai, me ajuda a ser um pai segundo o seu coração. Me ajude a ser uma referência para os meus filhos, que eu possa deixar um legado, que possa ser reproduzido com amor, com a graça e com o cuidado de Deus. Dá uma olhadinha nesse vídeo, deixa Deus falar ao teu coração sobre essa necessidade de um pai. Pra que digam quando eu passe, saiu igualzinho ao Pai. Você pode fechar seus olhos. O grande desafio dessa manhã, Dia dos Pais, é que você possa reproduzir aquilo que o Pai Eterno nos ensinou, como é ser um pai amoroso. Mas para isso, nós precisamos viver a nova natureza. De repente você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, você já tem essa nova natureza, mas você ainda não tomou posse do que é ser um filho amado de Deus, amada de Deus. Talvez pela sua experiência até aqui, talvez por alguma situação que aconteceu. Eu quero desafiar hoje você reafirmar no teu coração: eu sou filho amado, filha amada de Deus. Ninguém tira isso de mim. De repente você está aqui hoje, mas você nunca tomou a decisão ao lado de Jesus. E hoje você está sendo confrontado com uma mensagem que quer te tirar de uma situação onde você é somente criatura para você ser filho. Sabe, e para tomar essa decisão e mudar essa condição de criatura para filho, é algo muito simples. Basta o arrependimento e a fé no teu coração. E eu queria desafiar você que está hoje aqui, você nunca tomou a decisão ao lado de Jesus. Eu quero desafiar você a fazer uma oração aí no seu lugar, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, e eu quero pedir perdão dos meus pecados, eu quero reconhecer que eu preciso de mudança na minha vida, eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu entrego minha vida em tuas mãos. Eu peço que o Senhor me ajude a viver como um filho aprovado, um filho abençoado pelo Senhor. E essa minha entrega, Deus, eu entrego minha vida em tuas mãos em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa orando. Se você está aqui hoje nessa manhã, você fez essa oração, eu queria orar pela sua vida. Você pode levantar sua mão bem alto, se você está aqui. Você fez essa oração hoje? Graças a Deus, pode baixar aqui minha esquerda, graças a Deus. Tem mais alguém aqui? Graças a Deus ali no meio, graças a Deus lá atrás. Quem mais? Quem mais aqui hoje está entregando a vida ao Senhor? O Espírito Santo está falando no teu coração, graças a Deus ali, glória a Deus. Quem mais aqui? Tem mais alguém? Levante a sua mão aqui. Eu quero orar por você hoje.
Tem mais alguém? De repente você está reconciliando com o Senhor, você está longe do Pai, e Deus está trazendo de volta. Levante a sua mão também, eu quero orar por você. Já vi ali, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Eu queria que, quando nós cantamos esse cântico, você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Eu quero orar com você aqui. Nós vamos cantar uma estrofe desse cântico. Nós já estamos terminando o nosso culto. Vamos poder ir para casa, ter aquele momento especial com os pais. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. É um momento especial de entrega. Você que levantou a sua mão, enquanto nós cantamos esse cântico, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Você que levantou a sua mão, chega aqui à frente. Já estamos acabando o culto. Apareça aí. Essa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Pode fechar seus olhos. Você que levantou sua mão, que de repente não veio à frente, não deixa. Não vai embora sem antes deixar o contato conosco. Nós queremos caminhar juntos. Esse é um momento especial. De repente você está aqui, tem alguma decisão que você está tomando hoje. Decisão que envolve a paternidade. Seja a sua condição como filho, como filha, seja a sua condição como pai. Se você está tomando uma decisão, se coloque de joelhos onde você está. Nós vamos terminar esse tempo orando. Vamos colocar diante do Senhor esse momento. Se você realmente foi tocado, de alguma forma Deus está te desafiando a tomar uma decisão em alguma área da sua vida, se coloque de joelhos aí. Não fique preocupado quem está do seu lado, certo? De repente reafirmando no teu coração a sua verdadeira visão de paternidade. Deus amado, nós somos gratos. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, de podermos celebrar o Dia dos Pais em família. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Pai eterno. É o primeiro que nós queremos honrá-lo como Pai e agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu de sermos chamados filhos. Obrigado, Senhor, por esses irmãos e irmãs que levantaram suas mãos, entregando a vida ao Senhor nessa manhã. Confirma no coração deles essa decisão. Nos ajude a ajudá-los a crescer no conhecimento desse Pai, a crescer cada dia mais na intimidade e na comunhão. Abençoa, Deus, as decisões que estão sendo tomadas em relação à paternidade. Que o Senhor esteja realmente abençoando, que possamos sermos pais segundo o seu coração, sermos filhos obedientes segundo o seu coração. Nós louvamos e agradecemos por esse momento, por esse dia, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia.